Diálogo Nacional. Apoio Nestlé e CIE, há 40 anos, abrindo portas para novas gerações. O Diálogo Nacional de hoje tem como convidado o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. Tudo bem, presidente? Comigo, sim. Tudo tranquilo. Pelo menos tranquilo. Não sei se bem. Já é um passo. Recordando, Fernando Henrique Cardoso foi nosso presidente da República por 2 mandatos consecutivos, de 1º de janeiro de 1995 a 1º de janeiro de 2003. Ele é sociólogo, autor de vários livros sobre mudança social, os condicionamentos políticos do desenvolvimento do Brasil e da América Latina. O presidente nasceu no Rio de Janeiro, uma família de militares, casado com a antropóloga respeitada Ruth Cardoso e tem 3 filhos. Presidente, vamos começar focando o senhor, telespectador, quer conhecê-lo um pouco mais antes de entrarmos nos pensamentos. A sua vida acadêmica, grandes recordações. Bom, são as melhores, pelo menos, né? Eu entrei na Universidade de São Paulo em 1948. Eu tinha 17 anos. E eu conheci a Ruth aí, no vestibular, na verdade. E você sabe que as amizades feitas no meio acadêmico são muito importantes. E nessa época, quando eu entrei na Universidade de São Paulo, eu fui fazer sociologia, que era uma coisa, ciências sociais se chamava. Não era a expectativa da minha família nem de ninguém, porque ninguém nem sabia o que era isso, né? Mas eu tive sorte, porque ainda estavam aqui vários dos professores que fundaram a Universidade de São Paulo. A Universidade de São Paulo foi fundada por professores brasileiros e também por professores estrangeiros. Na área de ciências humanas, basicamente por franceses. Na química, por alemães. Na física, por italianos. Na matemática, por franceses. Variava um pouco. Na área de ciências sociais, eram os franceses que predominavam. Então, primeiro foi um choque, porque o primeiro curso que eu assisti era um professor chamado Cunha Andrade, professor de História da Filosofia, e falava dos pré-socráticos. Ora, eu entrei na Faculdade de Ciências Sociais para mudar o mundo, eu não queria saber de pré-socrático. O primeiro trabalho que eu escrevi foi sobre Parmênides, que não deixou senão fragmentos, né, da obra dele e tal. Então foi um pouco um certo choque. Mas pouco a pouco fomos redescobrindo. Nessa época estava aí o Roger Bastide, que era professor de Sociologia, foi meu professor. Os assistentes dele, ou melhor, do Fernando de Azevedo, que era um outro professor, eram o Antônio Cândido de Melo Souza e o Florestan Fernandes. E de História da Economia, História das Doutrinas Econômicas, era um francês chamado Paul Hugon. E assim foi. A uma certa altura, no 2º ano, a maior parte das aulas eram dadas em francês. Charles Maurraset, professor de ciência política, né? E Claude Lefort, por aí vai. Aquilo para mim foi um choque total, né? Porque São Paulo era uma cidade provinciana, mais agradável, né? Eu estava muito ligado à questão de literatura. Eu entrei na faculdade influenciado por um professor de literatura chamado Fidelino de Figueiredo, que era um português, que eu encontrei por acaso e eu queria, na verdade, me aproximar dele por causa da literatura, e ele que me encaminhou para as ciências sociais, né? E não estava imaginando que fosse encontrar um meio acadêmico tão aberto e tão disciplinado ao mesmo tempo, né? Então nós aprendemos de uma maneira até um pouco isolada aqui, como se nós estivéssemos uma faculdade europeia, né? Método, disciplina, a ler os textos. Na parte de filosofia, chegou a uma certa altura, veio um professor que era da França também,
e dava uma aula em francês lendo, e citava toda a bibliografia em alemão. Nós não entendíamos nada. Era Kant. Você imagina, 18 anos, 19 anos, tentar entender alguma coisa de Kant. Descartes eu entendi, né? E nós líamos, e nós éramos bastante pedantes. Então nós líamos do Descartes. Tinha um amigo nosso, que era colega, Tristão Fonseca, que queria ler em latim. Enfim, isso era um meio muito curioso e surpreendente, e que me entusiasmou. Na verdade, eu fiz vida acadêmica daí por diante até virar senador, né? Mas a minha vida toda foi aqui. Depois eu fui para o exterior, estudei na França, depois eu fui professor no Chile, fui professor na França, fui professor nos Estados Unidos, fui professor na Inglaterra, nessas faculdades que todo mundo conhece, né? Cambridge, ou Princeton, ou Stanford, ou Berkeley, ou Paris, a Universidade de Paris. Fui professor pelo mundo afora, né? E isso foi graças àquela ideia assim, um pouco inesperada do Nuno Fidelino de me enviar para estudar sociologia, né, na Faculdade de Filosofia. Dona Ruth também o acompanhava nesse estudo? Também. Sim, a Ruth também. A Ruth teve formação em antropologia. Ela fez aqui, depois ela fez a especialização dela na França com o Lévi-Strauss, que era o Papa, né? Papa e que foi professor aqui, não na nossa época, já não era mais na nossa época. Na nossa época, a antropologia era um alemão, Emílio Willems, e depois um outro chamado Egon Schaden. Então nós tínhamos uma formação assim, muito disciplinada, muito de velha escola, né? E que tem vantagens, né? Porque em negócio de formação é muito importante. Não é tanto você saber as coisas, é saber questionar, saber perguntar e saber que você tem que ter um certo método para você poder chegar a algum resultado. Depois, a grande influência que eu sofri na vida acadêmica não foi dos franceses, foi do Florestan Fernandes, que na época era um jovem assistente do Fernando Azevedo, depois foi do Roger Bastide, e que tinha muita influência já da Escola de Sociologia e Política, que era muito ligada ao pensamento dos Estados Unidos. E Florestan tinha uma formação de sociologia de pesquisa, empírica, né? E que nos transmitiu. Naquela época não havia essa história de você ser ensaísta, escrever um ensaio, não, você tinha que pesquisar. Ele tinha que ter método para pesquisar, técnicas de pesquisa, como é que leva isso a sério, não sei o quê. Essa foi a minha formação, que me ajudou até a ser presidente. Uma curiosidade, o acadêmico, alguns fatos marcantes que o Dr. Fernando Henrique está recordando, e o ingresso na política. Como é que isso aconteceu? Bom, primeiro, a família, você mencionou na entrada que minha família era de militares. Meu pai era militar, era general, morreu como general. E o pai dele também, o pai dele morreu como marechal. E meu avô. E esse meu avô conspirou pela República, foi um dos jovens tenentes da República, né? Quis até fuzilar o imperador num certo exagero. Tem um diálogo dele com o Benjamin Constant, que é muito curioso, né, nesse sentido. E meu pai também participou da Revolução de 22, de 24, depois de 30. Um tio dele foi ministro Getúlio, em 32, né? Só que meu pai ficou do lado de São Paulo, contrariando a tendência da família, né? E então a vida política não era alheia à minha experiência de vida, mesmo sendo um acadêmico, né? Só que naquele tempo, na faculdade aqui, ninguém nem sabia. Isso, por exemplo, quando chegou, eu já era jovem assistente, quando Getúlio foi presidente eleito, né? Bom, o ministro da Guerra era primo do meu pai, né? Mais tarde, com Juscelino, o presidente do Banco do Brasil era meu tio. Aqui ninguém nem sabia disso, porque nós estávamos na vida acadêmica, mas eu tinha essas informações, as influências da vida familiar. Eu nunca quis ser político. Eu participei, assim, meu pai foi deputado federal por São Paulo. Eu participava no período de eleições, mas eu fui à Câmara, se me recordo, 2 vezes. Eu não ia, eu era no Rio, eu não ia para o Rio, eu ficava aqui. E meus irmãos foram morar no Rio, com meu pai eu não, eu fiquei aqui. Então eu não estava vocacionado para a vida política, mas tinha uma certa sensibilidade, porque na casa da minha avó, na casa dos meus pais, sempre se discutiu por essas figuras, que Juarez Távora, Eduardo Gomes, Luiz Carlos Prestes. Lá em casa eram figuras de carne e osso, né? E alguns deles eu conheci quando menino.
o Juarez Távora e o Prestes eu conheci. Quando menino, e eles eram todos por causa da Revolução de 22, de 24, não sei o quê. As brigas, meu pai não gostava do Góes Monteiro, as brigas havidas, né? O Dutra, o meu pai era muito amigo do Dutra. O Dutra se casou com uma senhora que conheceu na casa do meu avô, porque o Dutra foi ajudante de ordem do meu avô. E quando eu era menino, o Dutra passava cedo lá em casa para pegar meu pai, que eles trabalhavam juntos, né? Então, a política, embora eu não estivesse na política, isso para mim era uma coisa, arroz com feijão, né? Não foi difícil. O fermento pode estar aí também. Ah, está aí, sem dúvida. Agora, na verdade, mais tarde foi até outra coisa surpreendente, é que veio 64. E em 64 eu era membro do Conselho Universitário da USP. Tinha 33 anos. Eu estava me preparando para fazer a tese de cátedra, porque eu já tinha feito doutoramento e a livre docência. E por causa daquelas confusões da época, havia muita luta dentro da universidade e tal, eu resolvi sair do Brasil e fui para a Argentina. Minha ideia era de continuar escrevendo a minha tese e voltar para defendê-la. Aí, quando eu estava em Buenos Aires, o filho desse mesmo Fidelino Figueiredo, que era diretor da CEPAL, passou por lá e disse: "Ó, você tem um convite para ir para o Chile, para a CEPAL." Eu fui, mas eu ia para ficar poucos meses e voltar para defender a cátedra. Aí vai indo, as coisas do Brasil foram ficando complicadas, comissão de investigação, aquela coisa, regime militar, não sei o quê. Aí eu fiquei muitos anos. Voltei e até os anos 70 eu ficava uma parte no Brasil. Voltei, fiz concurso de cátedra e ganhei, em 68. O Gama e Silva era ministro da Justiça, tinha sido meu colega no Conselho Universitário, mas o Gama estava transformado, naquela época existia um Ferrabras, não sei o quê. Eu nunca o levei muito a sério, não, mas enfim, ele tinha essa coisa e tal, até que tentaram impedir que eu fosse nomeado, mas eu ganhei o concurso, havia competição, eu ganhei, fui nomeado professor catedrático em 68. Eu tinha 37 anos. 6 meses depois, aposentado compulsoriamente pelo AI-5. Até um fato interessante, eu fui receber o salário, né, na USP, na reitoria. A moça olhou e me disse: "Não, esse morreu." Como morreu? É que tinha morrido o Fernando Henrique Mendes de Almeida, que era professor da Faculdade de Direito. Aí ela olhou para mim, eu era catedrático, tinha um bom salário. Ela disse: "Como é que conseguiu?" Porque a aposentadoria era o sonho dos brasileiros. Eu tinha sido aposentado, fui, com 37 anos, mas por força militar. E aí passei uns 10 anos mais depois disso, fiz um centro de pesquisa aqui, chamado SEBRAP. O Paulo Egídio me ajudou bastante, Severo Gomes, não sei o quê, embora tivéssemos posições políticas diferentes, mas éramos amigos. E a Fundação Ford deu uma ajuda. E nós juntamos vários dos que tinham sido afastados e outros que estavam na universidade, fizemos um centro chamado SEBRAP, que produziu muita coisa. Mas nos anos 70, eu levava uma parte do ano, eu dava aula fora do Brasil, para poder sobreviver, para ganhar dinheiro. Então eu dei muito tempo aula na França, na Escola de Altos Estudos da França, dei na Inglaterra, dei nos Estados Unidos. Até que, quando chegou em 77, o Ulisses Guimarães me procurou para propor que eu fosse candidato ao Senado. Porque em 74 eu tinha ajudado o MDB a fazer o programa de campanha. E eu sozinho, não, eu e vários, ali com colegas nossos. Franco Montoro também, Montoro, né? era um dos dirigentes. Então, mas quem me procurou foi o Ulisses. Nós fizemos um programa que na nossa cabeça era social-democrático. E achávamos que o MDB não ia aceitar, mas aceitou. E é que em 74 o MDB ganhou massivamente as eleições, mas não por causa do programa, porque é o clima político no Brasil. E o Ulisses, então, quando chegou em 77, insistiu muito para eu ser candidato ao Senado, porque assim juntaria a intelectualidade, os jovens da esquerda, uma esquerda que era contrária à luta armada. Naquela época era muito difícil você aceitar o MDB, porque a esquerda achava que tudo era igual, Arena, MDB, farinha do mesmo saco, era a teoria. E eu achava que não. Eu achava que tínhamos que ir pelos caminhos democráticos, percorrer as eleições e tal. Então, o Ulisses esteve lá, e eu aceitei de fazer topar ser candidato ao Senado, e eu não podia, porque eu tinha sido punido pelo AI-5. Só 15 dias antes das eleições é que o Leitão de Abreu, que era ministro do Supremo, deu um parecer dizendo que eu não podia ser punido pela vida toda. Tinha que ter um tempo, 10 anos, que era como eu não era deputado, não foi por prazo marcado. Então ele disse que não podia ser pela vida toda e aceitou a minha candidatura. Então fizemos a disputa, era sublegenda, eu e o Montoro de um lado e o Cláudio Lembo do outro lado.
E eu sozinho tive mais votos que o Cláudio Lema, mas muito menos que o Montoro. O Montoro teve 3 milhões e meio, 4 milhões de votos, eu tive 1 milhão e pouco de votos. Aí eu virei senador suplente. Quando o Montoro se elegeu governador, eu virei senador. Eu estava nos Estados Unidos, antes disso, em Berkeley, e fui convidado para ficar permanentemente lá. Eu disse ao diretor da escola, olha aqui, eu fico, mas eu quero uma cadeira no Senado americano. E se eu voltar para o Brasil, eu vou ser senador. Então a vida é um pouco assim, um pouco surpreendente. Estamos apresentando Diálogo Nacional. Menina, se você pudesse me ouvir, eu agradeceria tanto a você. Foi graças à sua dedicação que eu me tornei a flautista que eu sou hoje. Daqui a alguns anos, quando você for eu, vai sentir muito orgulho disso. Eu sei que você abriu mão de muita coisa. Perdeu passeios, algumas festinhas e muitas vezes seus amigos ficaram aborrecidos. Mas se você pudesse me ouvir, eu contaria que essa flauta ainda vai levar você a lugares extraordinários. E quando seus amigos estiverem lá, aplaudindo você de pé, eles vão entender a razão de tudo isso. Trate bem aquela pessoa que você vai encontrar daqui a alguns anos. Você mesmo. Chegou Solis. Uma linha completa à base de soja, com sabor e atitude à base de Nestlé. 0% de colesterol e 0% de lactose. Solis, porque mudar faz bem. O reconhecimento de uma carreira vem com o tempo, dedicação e trabalho, mas antes de tudo com uma oportunidade. Olá, aqui quem está falando é Rogério Ceni, goleiro de São Paulo, e eu venho através do Centro de Integração Empresa-Escola pedir uma oportunidade de trabalho ao jovem. E oferecer oportunidades está ao alcance de todo empresário comprometido com o futuro do país. Todo empresário não quer apenas profissionais que defendam a sua empresa, e sim gente que faça gols para os seus futuros negócios. Empresário, dê estágio para essa nova geração de craques. Voltamos a apresentar Diálogo Nacional. O convidado de hoje do Diálogo Nacional é o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, que nos recebe aqui na sede do Instituto Fernando Henrique Cardoso, na Rua Formosa, em São Paulo. Aliás, na belíssima sede, muito bem instalada, uma biblioteca que eu andei percorrendo aí, a sua biblioteca, dá vontade de puxar todos os livros. Isso é o que aparece aqui. Eu tenho mais ou menos entre 15 e 20 mil livros, 17 mil livros mais ou menos. A maior parte está no subsolo aqui. Mas, presidente, o senhor falava do seu ingresso na política e falava da sua eleição para o Senado. Uma pergunta de caráter político. Hoje, o sistema para eleição no Senado é o candidato com 2 suplentes. Isso vem sendo muito questionado atualmente, por exemplo, no Senado. Um número considerável de senadores sem voto assumiram. Não é muito mais democrático o sistema que o senhor, por exemplo, ingressou para o Senado, quer dizer, com voto? Não tenha dúvida. Esse sistema do senador sem voto é muito ruim. Porque, em grande parte, são pessoas que financiam a eleição do senador. E que depois, quando o senador sai de lá, ou pede licença, vai ser ministro e tal, ocupam por algum tempo. Eu acho que não há dúvida. Na verdade, nós deveríamos até chegar a um ponto em que os parlamentares não deveriam poder sair do Congresso para ir para o Ministério, a menos que renunciassem. Nos Estados Unidos é assim, o parlamentar não vai ser ministro, porque a função do parlamento é mais importante. Aqui se inverte, aqui o executivo tem tanta força que todo mundo quer ser ministro. Mas está errado, o parlamentar devia ficar lá, não precisa ter suplente. E se morrer, faz uma nova eleição. Esse sistema brasileiro, eu acho que ele deforma muito, porque o sujeito não tem voto, como é que vai tomar decisões importantes? E aí hoje deve ter ser quase 15 senadores lá que não têm voto, nunca tiveram um voto. E tomam decisões importantíssimas para o Brasil. Eu acho que está errado. O presidente Fernando Henrique, ele também fez parte, aliás, foi um ator importante na Assembleia Nacional Constituinte, em 1988. Ele foi ministro das Relações Exteriores, ministro da Fazenda e é o pai do Plano Real, que até hoje vem produzindo seus efeitos e está dando certo.
Presidente, recentemente, o site do Wall Street Journal saudou o Brasil como o novo rei dos emergentes. E o país, segundo o site do Wall Street, passou a China e virou o maior emergente do mundo em capitalização de mercado. Por outro lado, um outro dado do Citigroup comenta que esse salto meteórico se deve à Petrobras, em virtude da descoberta do campo de Tupi. E que o país deixou para trás Coreia, Taiwan e agora China, importadores de commodities. Entretanto, há críticas de que o Brasil está demorando muito, críticas internas, para se tornar um país desenvolvido. Qual das correntes o senhor concorda? Eu acho que o Brasil está demorando, sim. Por quê? Nós temos uma base muito grande de recursos naturais. Está aí o petróleo está mostrando isso. A estabilização, o Plano Real é isso, a estabilização da economia e a definição de certas regras de controle da administração pública, do gasto público, né, permitiram um certo horizonte. Então, nesse aspecto, nós avançamos. Avançamos desde o Plano Real. Houve a tentativa do Plano Cruzado, no tempo do presidente Sarney, da qual nós tiramos muita coisa para fazer o Plano Real, porque a história se faz, não é uma pessoa, nem um governo, vai construindo, né? O presidente Lula teve o bom senso não só de manter, como apertou ainda mais a questão fiscal, que melhorou a situação. Então, hoje nós temos boa situação deste ponto de vista. Mas um país desenvolvido não é só isso. Não é só um país que produz bastante. É um país que tem uma sociedade mais decente. Uma sociedade com mais oportunidades para as pessoas, nível de educação mais elevado, onde a justiça impere, onde haja respeito à lei, não é? onde haja segurança para a vida cotidiana. Nós não temos ainda tudo isso. Né? Eu acho que nós conseguimos fazer, digamos, talvez o mais difícil, as sessões duras, não é? colocar o trem no trilho, mas a velocidade da locomotiva ainda é baixa. E para nós chegarmos ao nosso destino, nós precisamos acelerar essa velocidade. E não é só acelerar no sentido da produção, que essa vai indo razoavelmente bem, mas é no sentido das modificações das instituições, da criação de mecanismos que assegurem uma vida mais decente para as pessoas. Então, e por isso que nós não somos ainda uma sociedade desenvolvida. Podemos até ser ricos, mas não são todos que são ricos, está muito concentrado ainda. Né? E a desconcentração depende também da educação, de mais oportunidade de emprego. Então, nos falta ainda caminhar bastante. E há um outro dado que me preocupa, ou melhor, uma situação que me preocupa. Apesar do que disse o Wall Street Journal, de que passamos e tal, isso é um pouco momentâneo, porque o real está muito valorizado, então em dólar você fica logo com tudo valendo mais, né? Mas a China foi quem produziu realmente uma grande transformação no mundo. Porque essas commodities que valem muito hoje, soja e minério de ferro, manganês, e isso tudo teve um enorme aumento de valor por causa do consumo chinês. Isso nos beneficiou grandemente nos últimos anos. Mas o avanço da China também é preocupante, porque a China vai competir conosco em manufatura. Já compete em calçados, em têxteis, nessas coisas. Mas amanhã vai competir em automóvel. Né? Vai entrar no coração do nosso sistema industrial. Então nós não temos ainda no Brasil uma visão de mais longo prazo, que vai depender muito de ciência e tecnologia, descoberta de novas tecnologias, e ainda nos falta muito nessa direção. E nós temos que estar sempre olhando mais adiante. Quer dizer, nós olhávamos antes para os nossos competidores aqui na região. Desses nós ganhamos, né? Mas nós ainda não estamos preparados suficientemente para competir com as vantagens da China, que são baseadas no quê? Numa quantidade imensa de mão de obra, num sistema que não é bom do ponto de vista da democracia, mas que força o pessoal a ganhar pouco. Portanto, é barato o produto chinês e, ao mesmo tempo, estão desenvolvendo tecnologia. Então, esse é o nosso desafio ainda. Um dos nossos colaboradores do Diálogo Nacional, nosso amigo Ives Gandra da Silva Martins, formula uma pergunta para o senhor. Há diferença na política monetária e cambial de seu governo com a do governo Lula? Ou continuou o atual presidente rigorosamente
o modelo adotado na sua gestão? Esse o modelo adotado atual foi adotado em 1999, na minha gestão. Qual é o modelo? Em palavras que todo mundo conhece. Primeiro é que nós conseguimos aprender a lidar com o câmbio flutuante. Segundo, uma metodologia de lidar com a inflação, deixando o Banco Central de mãos livres para definir a taxa de juros em função do objetivo da inflação não disparar. Terceiro, a lei aprovada no ano 2000, que se chama de responsabilidade fiscal, que proíbe o governo de gastar além do que é razoável e tem controle. E quarto, a técnica de produzir superávites primários, ou seja, o governo tem que sempre ter em vista que ele tem uma dívida interna que ele vai ter que pagar. Isso começou em 98. Então, basicamente, a linha é a mesma, né? Embora o governo às vezes fale outras coisas para fazer de conta que não e tal, mas a linha é a mesma. Eu já dei o crédito que o governo atual tem. Qual foi o crédito? É que em 2003, quando a situação era muito ruim, a partir de 2002, pela própria expectativa da eleição do presidente Lula, que desorganizou os mercados, então tudo ficou muito ruim, mas em 2003 eles aumentaram muito o superávit primário. Então deram um sinal de que o governo tinha controle que pagaria a dívida. E de fato ele controlou, quer dizer, a dívida não disparou. Cresceu bastante agora por causa das reservas que cresceram muito, mas está razoavelmente sob controle. Portanto, respondendo aqui ao doutor Ives Ganda Martins, é que eu acho que efetivamente a política atual é a continuidade da política do meu governo. O senhor tem falado muito, escrito inclusive, sobre a questão da sustentabilidade em seus dois pilares. Um, a responsabilidade social e outro, o meio ambiente. Em relação à responsabilidade social, como é que o senhor avalia as políticas públicas sociais do atual governo? Bem, eu acho aqui o seguinte. Primeiro, no governo anterior, qual era o objetivo? O objetivo era o seguinte: assegurar as políticas chamadas universais, dar acesso para todos ao sistema educacional e ao sistema de saúde. Pela primeira vez, se conseguiu que todas as crianças entrassem na escola. Bom, em segundo lugar, o SUS, que não existia, o Serviço Unificado de Saúde, foi montado. Começou antes, o doutor já tem um papel nisso, antes e depois. Foi criada a questão dos médicos de família e pouco a pouco, quando veio o ministro Serra especialmente, avançamos muito, montamos, quer dizer, assistência universal em educação e em saúde. E depois cuidar de foco especial, reforma agrária, para dar terra a quem necessita, e o sistema de bolsas para fazer transferência de renda. Bom, isso veio de antes, mas o governo atual, o que ele fez? Eu acho que, no que diz respeito às políticas universais, ele manteve. Eu diria que com muitas dificuldades na área da saúde. Deu algo para trás. Não pelo atual ministro, mas deu algo para trás. E na área de educação, no começo também houve um engano, a meu ver. Por quê? Porque o governo federal tem que ter ênfase no sistema universal, escola primária e secundária. E eles começaram a dar muita ênfase, não que não seja importante, mas relativamente ao sistema superior, né? Perdeu um pouco o foco. Agora o ministro atual voltou a ter o foco na educação básica. No que diz respeito às políticas especiais de reforma agrária, eu acho que já chegou o momento que tinha que fazer uma revisão e perguntar: o que se fez está dando certo? O que custa isso? Qual é o resultado? E veja, a reforma agrária, o impulso grande foi dado no meu governo e seguido pelo governo Lula. Portanto, não estou dizendo que não se deva fazer, mas tem que perguntar: estou fazendo bem feito ou isso aqui já passou do ponto? Eu acho que nós temos que fazer uma avaliação séria, e não está sendo feita, do programa de reforma agrária e de todo o financiamento, que, diga-se de passagem, foi criado no meu governo, que é o PRONAF, para financiar a pequena agricultura familiar. Mas tem que perguntar: estão pagando? Não estão pagando? Essas perguntas desapareceram no ar. No que diz respeito aos outros programas especiais de transferência de renda, houve uma modificação também, porque no meu tempo havia o seguinte: vamos dar bolsa para a criança frequentar a escola, enquanto frequenta a escola, depois acaba. Vamos dar auxílio à gestante, bolsa de alimentação, para a mãe que vai fazer o pré-natal, tem que fazer o pré-natal. Enfim, tudo era condicionado. Agora eles juntaram todos esses programas num só, chamado Bolsa Família, e aumentaram a quantidade de pessoas e o volume de dinheiro, o que é bom, podendo, parece que pode, é bom. Em si mesmo não tem nada contra.
Mas esses são programas que não podem ser pensados como um futuro. Eles são programas, e enquanto não se consegue uma condição da própria pessoa gerar renda, né? E eu acho que isso tem que ser visto também. O atual governo dá a sensação que está cada vez mais assistencialista e cada vez menos promocional. Em vez de promover a pessoa e dar condição de que ela mesma, por sua própria força, gere renda, ele está criando, eventualmente, uma camada de dependência do Estado. Então, mas eu quero dizer isso com cautela, eu não sou contra. Eu acho que o problema é o modo de fazer. Eu acho que precisa ter menos política e mais técnica. Estamos apresentando Diálogo Nacional. O reconhecimento de uma carreira vem com o tempo, dedicação e trabalho, mas antes de tudo com uma oportunidade. Olá, aqui quem está falando é Rogério Ceni, goleiro do São Paulo, e eu venho através do Centro de Integração Empresa-Escola pedir uma oportunidade de trabalho ao jovem. E oferecer oportunidades está ao alcance de todo empresário comprometido com o futuro do país. Todo empresário não quer apenas profissionais que defendam a sua empresa, e sim gente que faça gols para os seus futuros negócios. Empresário, dê estágio para essa nova geração de craques. Chegou Solis da Nestlé. Uma linha completa de produtos à base de soja para você tratar bem aquela pessoa que vai encontrar daqui a alguns anos. Você mesmo. 0% de colesterol, 0% de lactose. Experimente. Os produtos são à base de soja. O sabor e a atitude, à base de Nestlé. Solis, porque mudar faz bem. Voltamos a apresentar Diálogo Nacional. O Diálogo Nacional e a boa notícia da semana com Alexandre Altenfelder. No último sábado, a gente comemorou o Dia Internacional da Mulher. E nessa semana foi divulgada uma pesquisa que aponta ao aumento da participação das mulheres em cargos de chefia nas 100 maiores empresas do Brasil. Hoje, 44% desses cargos são ocupados pelas mulheres, sendo que 32% dessas mulheres ocupam cargos de chefia. Esse índice, em 1997, por exemplo, era de apenas 11%. Isso mostra a competência das mulheres. E o Diálogo Nacional homenageia aqui as mulheres do Brasil. E nesta semana, houve um encontro muito importante lá no Vaticano, entre líderes católicos e muçulmanos. Eles estão se preparando para um seminário, um congresso que vai ocorrer no Vaticano no final deste ano. A relação entre as duas religiões se deteriorou. Você lembra quando o Papa Bento XVI fez comentários sobre o islamismo e a Guerra Santa? Esse será o primeiro seminário entre líderes católicos e muçulmanos na história recente da Igreja Católica. O Diálogo Nacional torce para que haja um entendimento entre as duas religiões e torce, sobretudo, para a paz. Uma boa semana para você e na semana que vem mais uma boa notícia para elevar a sua autoestima. Até lá! Boa notícia da semana, presidente, nós criamos dentro do Diálogo Nacional para fazer um contraponto aí às más notícias da semana que dominam todo o nosso telejornalismo. É como diz em inglês, good news, no news. Boa notícia não é notícia. Então tem que compensar, tem que mostrar que é também, né? Que boa notícia o senhor daria hoje para os telespectadores? Eu acho que a boa notícia é que o Brasil está cada vez mais confiando em si mesmo. Isso é fundamental para um país avançar e nós estamos. Deixa eu relembrar aos telespectadores que o presidente Fernando Henrique Cardoso, como acadêmico, além da Universidade de São Paulo, da qual ele é professor emérito, ele também ensinou nas universidades de Santiago do Chile, Califórnia, Stanford e Berkeley, Estados Unidos, Cambridge na Inglaterra, Paris Nanterre na Escola de Altos Estudos em Ciências Sociais, no Collège da França, Collège de France na França, e desde 2003 ele é
professor da Watson Institute for International Studies da Universidade de Brown, nos Estados Unidos. Esqueci de mais algum? Não, já tem bastante aí. Tá bom assim. Presidente, entrando agora em algumas das reformas que o Brasil precisa, eu começaria, em homenagem ao nosso amigo Celso Laffer, lembrando aqui de Norberto Bobbio, não é? Segundo o qual direita e esquerda não existem mais, né? O Brasil vive uma crise nos partidos, uma crise de identidade. Em termos de uma reforma política, o que o senhor pensa em termos de reforma nos partidos, no sistema partidário? Eu começaria pelo outro lado. Eu acho que a reforma mais importante é no sistema eleitoral, no modo de votar. Porque eu sou favorável ao voto distrital. Misto? É misto. E talvez até com uma circunscrição, como já teve no Império, com mais do que uma vaga por circunscrição, 2, 3, para permitir mais diversidade. Mas por que eu digo isso? Porque hoje você não tem mais conexão entre o eleitor e o eleito. Quem votou, você não esquece. As pessoas não, eu mesmo esqueço, todo mundo esquece de quem votou. E o pior não é que nós esqueçamos, nós eleitores, é quem se elege não sabe por quem foi votado. E não tem a quem nem prestar conta. Porque ele foi votado através de um sistema que o leva, naturalmente, a buscar apoios aonde? Num clube de futebol, numa igreja, numa prefeitura, numa empresa. Esses são os eleitores, não é o povo, não é a massa. Porque a massa não tem a relação direta com o candidato. Se nós mudarmos o sistema de voto distritalizando, isso fica mais fácil. Em cada distrito, eu começaria pelos vereadores, porque é mais natural para perceber a vantagem na cidade, da cidade ser dividida em áreas e cada área ter seus vereadores. Nesse caso, se fosse um vereador por área, cada partido só tem um candidato. Então a pessoa sabe qual é o partido, quem é o candidato, guarda. Agora não. Como é hoje, você tem uma lista, no caso de cada partido apresenta para deputado federal 105 candidatos, que vão buscar, se são 10 partidos, são mais, mil candidatos, 1.050 candidatos, que vão pescar o voto em 28 milhões de eleitores. Pode ser de qualquer parte. Não há vínculo. Então eu começaria por aí. Porque como não há esse vínculo, quando o deputado chega a Brasília, ele não tem nem partido, porque ele disputou com seu colega de partido para poder ter o voto proporcional, é dentro do partido. O maior adversário do candidato a deputado é o seu colega de partido, não é o outro não. Então chega lá brigado, né? Então você não tem mais unicidade nos partidos. É preciso ter, né? E nesse sistema de voto distritalizado, provavelmente o número de partidos decai também. O que, naturalmente, não por lei, naturalmente, o que também ajuda a organizar mais as ideias. E a sua afirmação inicial foi que não tem esquerda nem direita. Ao modo antigo não tem mesmo. Porque ninguém está pregando hoje, digamos, mudar a estrutura social, uma ditadura do proletariado, isso não saiu da agenda, né? Mas os partidos têm que se organizar ao redor de algumas ideias força, não é? Para se diferenciarem também. Aqui nós mencionamos há pouco a questão do meio ambiente. Existe um partido chamado Verde, que lida com o meio ambiente, mas tem pouca expressão. Se algum partido maior tomasse o meio ambiente como sua marca, isso daria muito maior projeção à marca e talvez ao partido também, e aqui ao tema do meio ambiente, né? Quer dizer, os partidos buscariam se identificarem a certas causas e o eleitor saberia então por que votar no partido. Nós hoje os partidos estão perdendo causa. O que acontece que o Congresso, quando o partido deixa de representar uma causa, eu sou a favor do voto distrital, é uma causa. E quando você chega no Congresso, o que acontece? A sociedade que existe, que está muito organizada, ela vai buscar lá ligações com os deputados, mas em função dos seus interesses específicos. Então, isso é lobby, não é partido. Partido não pode ser lobby, porque qual é a diferença? Que o lobby luta por um interesse. Pode ser legítimo, não estou dizendo que não seja, mas o partido tem que lutar por uma visão, não é um interesse. Tem interesse também, mas tem que lutar por uma visão. Então está faltando isso, está faltando avançar nessa direção. Mas eu começaria pela mudança no sistema de voto, porque eu acho que isso permitiria refazer mais rapidamente as estruturas partidárias. Trago aqui mais uma pergunta de um telespectador que o senhor conhece bem, o presidente da Fiesp, Paulo Scaff. Claro. O Paulo pergunta: qual o partido que o senhor pensa melhor representa, de fato, a oposição no Brasil? O PSDB,
o DEM ou o PSOL? Bom, são formas diferentes de fazer oposição, pelo menos do PSOL. O PSOL faz oposição, mas ele tem, digamos assim, uma visão de futuro que, a meu ver, é regressiva. Ele continua sendo altamente estatizante, continua acreditando que o valor da democracia não é o valor fundamental, que é uma coisa transitória, ajuda, mas o importante mesmo são as mudanças da estrutura social, etc. No caso do DEM, é um partido que tem uma característica que eu acho que é interessante. Por quê? Porque ele é crescentemente o que pretende representar os interesses dos contribuintes, do taxpayer, como dizem os americanos. Então, falou imposto, está lá o DEM, né? Firme. É uma coisa, não é só isso, ele tem outras dimensões, mas isso marca bastante. E no caso do PSDB, é um partido que tem um espectro mais amplo de temas. Ele é mais sensível às questões sociais do que propriamente às questões só tributárias. Mas quando nós nos aproximamos da oposição política, aí os dois se juntam, ou os três é mais difícil, o PPS também. Né? Como não há partido, fragmentos dos outros partidos também se juntam. E a oposição se dá muito mais em função do que o governo faz. Né? Ela não é tão propositiva, nenhuma oposição é muito propositiva. Ela propõe na campanha, fora da campanha ela é uma trincheira. Né? Então ela depende um pouco dos passos do governo. Como esse governo tem uma base muito ampla no Congresso, mas não comanda o Congresso, você se vê toda hora, ele não comanda, é difícil fazer oposição no Congresso. E os nossos partidos são muito congressuais. Eles existem muito dentro do Congresso. Não, a oposição, ela sai muito pouco do Congresso. Quando ela sai do Congresso, não é oposição partidária, é a mídia, que ela fala em nome da sociedade, ela critica com mais dureza do que os partidos. E isso até produz, sobretudo na classe média, uma certa desilusão frente aos partidos, sobretudo os de oposição. Né? E eu acho que essas são as questões. Eu acredito que, na medida em que nós nos aproximamos de uma eleição nacional, agora vai ser a municipal, que é importante, mas tem características próprias. Depois de 2008, os partidos, se quiserem continuar a ser partidos, vão ter que dizer qual é a visão que eles têm do Brasil. E nesse sentido, eu acho que o PSDB, vou ter que puxar a brasa para a minha sardinha, né? Ele está bem posicionado, mas tem que ter coragem. E tem que dizer, nós fizemos no passado coisas boas, não é isso que o presidente Lula diz, ele diz porque ele é da luta política, mas ele está comendo no mesmo prato, né? Fizemos coisas boas, mas nós precisamos modernizar mais o Brasil. E não tem medo da palavra modernização. Né? Precisamos modernizar mais o Brasil, que está atrasado, uma opção inclusive na questão eleitoral. Então, eu acho que se o PSDB, e eu acho que o PFL pode fazer isso também, o DEM, mas acho que o PSDB tem mais amplitude, porque tem posições de poder mais importantes no Brasil, no governo de São Paulo, Minas, não sei o quê. Se o PSDB realmente colocar para cada eleitor o que ele vai fazer no futuro, e não é fazer conta do que está sendo feito, o que está sendo feito é a continuidade do que se fez, mas fazer melhor. Ou seja, não deixar que haja infiltração do Estado por interesses partidários, ter uma transparência maior, coibir a corrupção, não abençoar quem fez bobagem. O presidente Lula abençoa quem errou. Eu acho errado abençoar quem errou. Você pode até compreender por que fez o erro, mas você tem que dizer, estava errado. Não é fingir que não houve o erro. Então, se o PSDB for capaz de ter uma atitude diferente, política em grande parte é atitude. É o modo de fazer, é o comportamento, é o estilo. Né? Eu acho que nós temos condições de galvanizar de novo a opinião pública, e a campanha futura pode ter uma característica de ser também de uma visão do Brasil. Nós temos hoje boa posição, digo o PSDB, quanto a candidatos. Né? E como a política no Brasil é muito em termos de pessoas, quando você faz a lista dos presidenciáveis, em geral os dois do PSDB estão muito à frente dos demais. Um especialmente está bem à frente. Muito bem. Isso não basta para um partido realmente mudar o Brasil. Não basta ganhar a eleição. Ganhar para quê? Esse para quê, eu acho que o PSDB tem que dizer com mais força, com mais energia, e os outros partidos que queiram também na oposição, e tem que dizer para que cada um de vocês se convença. Não é só dizer de um modo que o eleitor perceba que aquilo tem realmente sinceridade. Isso é que eu acho importante. Eu me lembro, presidente, o ex-governador Mário Covas, saudoso Mário Covas, e mesmo um dos seus discípulos, o Geraldo Alckmin, sempre costumava dizer, e o Geraldo sempre diz, que o político tem que sair do gabinete, tem que pisar no barro.
Eu gostaria, no próximo bloco, que o senhor começasse concordando com essa afirmativa ou não. Estamos apresentando Diálogo Nacional. Se você pudesse me ouvir, eu teria muita coisa para te dizer. Em primeiro lugar, diria que é uma pena você não gostar do seu cabelo. Porque daqui a alguns anos, quando você for eu, vai sentir muita falta dele. Se você pudesse me ouvir, eu diria para você ser menos rigoroso com você mesmo, ser mais irresponsável até. Diria para você fazer mais esportes. Assim você, quer dizer eu, talvez estivesse mais em forma. Você sabe aquela menina loirinha da sua classe que você adora, mas que não dá a menor bola para você? Trate bem aquela pessoa que você vai encontrar daqui a alguns anos. Se você pudesse me ouvir, eu diria que você ainda vai se casar com ela. Você mesmo. Chegou Solis, uma linha completa à base de soja, com sabor e atitude à base de Nestlé. 0% de colesterol, 0% de lactose. Solis, porque mudar faz bem. O reconhecimento de uma carreira vem com o tempo, dedicação e trabalho, mas antes de tudo com uma oportunidade. Olá, aqui quem está falando é Rogério Ceni, goleiro do São Paulo, e eu venho através do Centro de Integração Empresa-Escola pedir uma oportunidade de trabalho ao jovem. E oferecer oportunidades está ao alcance de todo empresário comprometido com o futuro do país. Todo empresário não quer apenas profissionais que defendam a sua empresa, e sim gente que faça gols para os seus futuros negócios. Empresário, dê estágio para essa nova geração de craques. Voltamos a apresentar Diálogo Nacional. Presidente, retornando ao bloco anterior e rememorando a indagação, o político moderno tem que pisar no barro, tem que ter contato com o povo, ao contrário dos alguns que pensam que o político deve permanecer nos seus gabinetes escrevendo políticas. Acho que são as duas coisas. Você não pode fazer boa política se você não tiver contato com o povo, tem que sentir o povo. E qualquer político que tem quem tem voto, só tem voto porque sente o povo. E sentir até fisicamente, tem que estar lá, tem que conversar, etc, etc. Agora, isso não basta. Você tem também que ser capaz de criar condições para que a vontade do povo se manifeste de uma maneira adequada. Aí precisa estar no gabinete também. Né? Tem que ter essa capacidade. E, sobretudo, cada vez mais na sociedade como a nossa, você tem mais de 100 milhões de eleitores. É claro que você vai ao povo, você tem contato com o povo, mas é uma parcela mínima do povo. O resto é por aqui, é a televisão e o rádio. Né? E você tem que ter capacidade de transmitir, através do rádio, da televisão, o seu sentimento, o sentimento do povo. Né? Então, é cada vez mais difícil você hoje ser político sem ter várias dimensões. A empatia direta, pessoal, botar o pé no barro, como diz o Geraldo, a capacidade de refletir, dizer qual é a política, pensar, discutir com aqueles que vão fazê-la, e a capacidade de transmitir, ser quase ator. Quem não tiver alguma capacidade de ator, não chega lá. Né? Pode ser um eminente dirigente de um partido ou de uma universidade, mas não é político, não é capaz. Veja o que está acontecendo nos Estados Unidos com esse Obama. Né? Ninguém sabe o que o Obama realmente é, mas capacidade de transmitir uma vontade, uma sensação, uma expectativa, ele tem. Tanto tem que deu uma disparada imensa, expressiva. Não foi por razão. Eu já li o livro dele, mas não é pelos livros que ele convence, é o modo dele. Quando ele fala com a população olha no olho dele e diz, esse eu sigo. Né? Há várias maneiras das pessoas fazerem isso. Não precisa ser demagogos no sentido tradicional, mas alguma forma de expressão ou o político tem ou está perdido. É isso que eu penso. Ministro das Relações Exteriores, Fernando Henrique Cardoso, até hoje é lembrado com aprovação quase que unânime daqueles que, enfim, dos brasileiros. Queria que o senhor fizesse uma avaliação do que está ocorrendo nas Américas, particularmente aqui na nossa América, a crise Colômbia, Equador, Venezuela e essa posição do Brasil. Começamos pela posição do Brasil. Eu acho que ainda é ambígua. Né? Eu acho que o Brasil tinha que ter uma posição mais clara na matéria. O que eu chamo mais clara? Houve, evidentemente, uma invasão
do território equatoriano. Isso não é aceitável. Tá? Mas houve também o abrigo no território equatoriano de forças que são contra o governo democraticamente eleito da Colômbia. Tem que ser igualmente repelido. Né? Eu acho que o Brasil pode ter esse papel. Ele tem autoridade moral, especialmente o presidente Lula, porque pelas proximidades que ele tem com o pensamento não digo das Farc, mas do bolivariano, como diz agora, uma espécie de simpatia que ele tem, embora ele não seja isso, né? Ele tem autoridade, diria autoridade, para dizer, olha, está errado. Né? O presidente Chávez passou do limite, entrou num assunto que não era dele, politizou esse assunto, e isso não pode ser. A reação que houve até agora foi muito mais contra a Colômbia do que contra os dois. Né? A Colômbia errou porque invadiu, mas também está errado ter deixado que houvesse acampamento das Farc aí. Quer dizer, tem que ter uma posição mais incisiva nessa matéria. Eu acho que falta ainda romper a ambiguidade. No fundo, falta a crença nas instituições democráticas. Né? Fica sempre subjacente, bom, as Farc estão lá, mas elas vão fazer uma coisa melhor para a Colômbia no futuro. Não, as Farc hoje não vão fazer nada melhor, elas hoje estão sequestrando. Está lá essa senhora Bittencourt, há 6 anos era candidata à presidência da Colômbia, foi presa, está lá, é usada como elemento de chantagem. Nós não podemos concordar com isso, abertamente. Né? Também não concordaria se a repressão fosse ferindo direitos humanos. Também eu não concordaria. Eu não concordaria que o governo da Colômbia não oferecesse algum caminho de saída para as Farc, mas tem que ser duro, não pode aceitar o que as Farc fazem, porque hoje elas sequestram, têm ligações com o narcotráfico. Em nome do quê? De um futuro melhor, mas quem elegeu o presidente da Colômbia foi o povo da Colômbia, maciçamente, e reelegeu. Se eu sou democrata, eu tenho que respeitar. Eu posso não gostar da política que ele está fazendo, mas é a que o povo aprovou. E eu acho que eu não vejo o Brasil falar com tanta clareza a respeito dessas questões como devia. Ele fala sempre com um pouco de receio, como se não quisesse ferir suscetibilidades do presidente Chávez. Eu conheço bem o presidente Chávez, me dei muito bem com ele quando fomos presidentes. Né? E sempre que ele exagerou, eu tentei conversar com ele. Eu o apoiei quando houve golpe contra ele. Apoiei aberto, ele sabe disso. Apoiei claramente, porque era um golpe. Né? Então, se o Brasil tem uma tradição de boa relação com a Venezuela, que deve ser preservada, até porque nós temos interesses econômicos lá, e até porque eu acho que também tem limites nessa coisa do antichavismo, né? Os venezuelanos é que tem que resolver a questão do Chávez. Eu tive essa posição com o Peru, quando era o Fujimori, e muitos me criticaram. Eu digo, esse é o problema que os peruanos têm que resolver, não uma intervenção daqui. Venezuela, eu digo a mesma coisa. Não sou favorável a imaginar que você vai fazer uma pressão contra o Chávez. Não. A Venezuela é que vai ter que se haver com o Chávez. E se o Chávez está lá é porque ele fez algumas coisas e caiu no goto do povo. Essa que é a verdade, porque os outros não fizeram. Na questão de corrupção muito grande que houve antes, parece que continua, e que nunca atenderam, o povo Chávez atendeu. Mas isso que dá uma certa simpatia não é o suficiente para dar um aval a qualquer coisa que o Chávez faça. E nós parece que ficamos sempre com medo de dizer ao presidente Chávez, ao presidente, aí não, o senhor exagerou. Então eu acho que a política externa brasileira está muito ambígua. Presidente, o papel dos magistrados, lembrando aí a famosa lição do Montesquieu, né, da repartição dos poderes. Recentemente, o presidente Lula cutucou lá o Supremo Tribunal Federal, aliás, o ministro Marco Aurélio de Mello, em razão de declarações do ministro a respeito de inaugurações este ano, que é um ano eleitoral. O Supremo Tribunal Federal ontem, numa sessão memorável, deu início ao julgamento da ação direta de inconstitucionalidade promovida pelo Procurador-Geral da República, visando atacar o artigo 5º da Lei da Biossegurança, a famosa questão das células-tronco. Eu cito esses dois fatos para sentir a posição do senhor em relação ao papel dos magistrados entre a lei e a realidade. Eu participei, como aqui foi dito, da Assembleia Nacional Constituinte. E nós discutimos muito o papel do STF, o Superior Tribunal Federal, a Suprema Corte. E ficou claro que, no entender do Constituinte, ela era uma corte constitucional e isso teria um papel importante, com uma certa amplitude na construção democrática por este tribunal. Eu acho que o tribunal tem exercido esse papel bem. Olha que eu tive vários embates como presidente, embates jurídicos, queria uma coisa e volta de outra maneira, mas tem que respeitar. Né? Em geral, o Supremo tem procurado
fazer um certo equilíbrio entre a lei e o seu espírito. Qual é o espírito da lei? Qual é o limite disso, né? E tem feito, tem tomado decisões, até às vezes criticam que ele toma decisões que extrapolam as esferas de competência dos poderes, por exemplo, regulamentando a questão da mudança de partido por deputados, né? Mas fez porque o Congresso não ocupou esse espaço. Quer dizer, o Supremo está entendendo que ele tem um papel na construção da democracia. Eu acho que esse papel deve ser absolutamente respeitado. Eu acho que o presidente Lula não foi feliz ao falar o que falou aquele dia, a respeito de que cada um, ele usou uma expressão popular, cada um no seu galho, a expressão popular, cada macaco no seu galho. Fica feio, né? E chamar o ministro indiretamente de macaco, né? O ministro, naturalmente, também podia não ter dito o que disse. Hoje o Estado de São Paulo, essa semana, teve um editorial muito bom. O ministro também podia ter se contido, tá bem. Mas isso é um pecado menor, né? O maior é o presidente com a força de um poder, dizer, vocês que se contenham aí, o que é da alçada de vocês é de vocês, a minha é minha. Não é verdade. O Supremo Tribunal tem alçada para interferir, justamente para garantir o equilíbrio de Montesquieu, equilibrado e harmônico. Tem que haver um equilíbrio. Agora, por exemplo, estamos no começo dessa discussão sobre a questão da célula-tronco. O que eu ouvi do ministro Aires de Brito foi uma coisa sensata. Ele está procurando construir uma solução jurídica para uma questão altamente delicada, e tendo em vista os avanços necessários na medicina e o respeito à vida. Como é que equilibra nisso aí? Acho que eles estão construindo de uma maneira que eu espero que continue nessa direção, bastante positiva. Eu vejo o Supremo Tribunal houve algumas medidas recentes que vão ajudar muito. Uma é a chamada cláusula vinculante, velha batalha do ministro Jubim e de outros mais, que foi vencedora. Quer dizer, quando o Supremo decide, vale para todas as instâncias, porque senão se repete processo infinitamente, entupindo a pauta do Supremo, só para delongar a decisão, para favorecer os interesses dos advogados ou dos litigantes. E a outra é que eles agora tomaram uma decisão, que é parecida com o que há nos Estados Unidos, que eles podem, digamos, votar pela relevância do caso. Então eles chamam a si as questões relevantes. Essa é a função do Supremo. E, nesse sentido, ele realmente, até certo ponto, ele inova. Não pode pensar no Supremo como era no passado. O Congresso faz a lei e o Supremo, simplesmente, os tribunais apenas aplicam. Eles têm, em geral, têm que aplicar a lei. Mas o Supremo vai além disso. Quando há omissão na lei, quando há dubiedade na lei, quando há uma mudança muito grande na sociedade, que a lei precisa de alguma interpretação, eu acho que o Supremo, com cautela, deve entrar nessa área. E eu acho que eles estão entrando. E aí eu fico satisfeito de ver que os presidentes da República indicam os ministros do Supremo. Eu indiquei alguns. O presidente Lula indicou muitos, né? Bom, bem, isso não altera a decisão dos ministros. Isso é uma coisa... Eu nunca tomei o telefone para falar quando eu era presidente, para falar com um ministro que eu havia nomeado e pedir alguma coisa. Há uma certa inibição, que é boa, porque não pode mesmo. Quantas vezes eu almocei com ele, jantei com os que eu tinha nomeado, ou não, para ter bom relacionamento, mas não para pedir ou influenciar num caso ou no outro. Agora é a mesma coisa. Os vários ministros que foram indicados pelo presidente Lula têm demonstrado que estão agindo como juízes e não como delegados do Poder Executivo. Isso tem um valor enorme. Eu não quero entrar em detalhes, eu conheço bem a América Latina. Poucos países da América Latina têm esse valor que nós temos. Uma instituição judiciária respeitada e independente do outro poder. Mesmo quando nomeada pelo outro poder, é independente e tem um relacionamento mais ou menos harmônico. Esse é o problema maior da vantagem que nós temos no Brasil, em termos que as nossas instituições estão cada vez mais consolidadas. Então aí você pode ter alguém com mais demagogia, menos demagogia, vontade de fazer isso, fazer aquilo, não fará o que a sociedade permitir, porque as instituições estão aí. E o Supremo é uma dessas instituições básicas do país. Felizmente o tempo é o nosso grande inimigo, né, presidente? Principalmente no plano pessoal, que passa rápido e você vai envelhecendo. Né? Foi um programa, tenho certeza, muito conteúdo para vocês, telespectadores. Queremos agradecer ao presidente Fernando Henrique Cardoso pela sua participação no Diálogo Nacional e, mais uma vez, cumprimentá-lo pelo exercício pleno da cidadania. Parabéns, presidente. Boa sorte. E até o nosso próximo programa.
Diálogo Nacional. Apoio Nestlé. ESIE, há 40 anos, abrindo portas para novas gerações.